Olá pessoal do canal Desvendando Original, um prazer enorme poder voltar aqui com as nossas conversas e a partir de hoje a gente vai iniciar um estudo bem legal aqui do livro do Apocalipse, comparando obviamente com tudo aquilo que está acontecendo também nos dias atuais, tá bom? Então vocês estão convidados a participar conosco desse estudo, eles serão publicados aqui no canal Desvendando Original todos os dias da semana, segunda a sexta principalmente, às 16 horas, tá? Então já combino com vocês esse horário para a gente conversar, tá bom? Pessoal, nesse vídeo introdutório sobre esse estudo do livro do Apocalipse, eu gostaria de fazer algumas pontuações aqui para vocês entenderem de onde vem essa ideia, de onde vem essa palavra. Obviamente, o livro do Apocalipse ele está no Novo Testamento, a Bíblia é dividida em Antigo Testamento e naquilo que compreende a Bíblia hebraica e o Novo Testamento que compreende ali já a parte pós-nascimento, morte e ressurreição de Jesus Cristo, né? Vai contar a parte do nascimento de Cristo para frente. Tem uma grande diferença cultural do Antigo para o Novo Testamento, porque o mundo do Antigo Testamento é um mundo mais oriental, é um mundo mais da cultura hebraica, é um mundo mais judaico propriamente dito. Já no Novo Testamento, o mundo havia passado por um grande processo de helenização. O que significa isso? O mundo foi grandemente influenciado pela cultura grega por causa do grande domínio que Alexandre o Grande fez. Alexandre o Grande macedônio, mas aluno de Aristóteles, expandiu toda a cultura grega para o mundo conhecido daquela época e a cultura hebraica ela começou a dar lugar à cultura grega, começou a haver um choque cultural ali dentro. Então, se no Antigo Testamento a Bíblia é escrita nos textos originais, na sua maioria em hebraico e alguns trechos em aramaico, principalmente ali no livro de Daniel, no Novo Testamento a gente tem a Bíblia escrita em grego, tá? E é claro que uma mudança no idioma vai fazer uma mudança também no universo do entendimento, uma vez que a hipótese Sapir-Whorf, que são dois antropólogos e linguistas americanos que estudaram a influência da língua dentro do pensamento humano, naquilo que ficou conhecido como hipótese Sapir-Whorf, que diz que cada língua expressa uma visão de mundo diferente, uma visão de mundo específica. Então, se o Antigo Testamento é todo calcado na cultura hebraica, ele vai ter uma visão de mundo mais afeita ao idioma e ao pensamento hebraico. Já o Novo Testamento, ele vai ter uma visão de mundo mais afeita ao idioma e ao pensamento grego. Porém, aqui talvez um grande diferencial desses estudos é que eu vou trazer para vocês uma contextualização do livro do Apocalipse, que é o último livro da Bíblia e o último livro do Novo Testamento, obviamente. Ele fecha os 60 livros da Bíblia, e os 66 livros, perdão, e a gente vai não só olhar o livro do Apocalipse a partir do seu texto grego, mas a gente vai olhar o livro do Apocalipse também a partir da cultura hebraica que está ali subjacente, tá? Lembrando para vocês que houve uma grande disputa ali no cenário do Novo Testamento entre 4 grupos judaicos, havia 4 seitas judaicas. Os fariseus, talvez os mais famosos, os saduceus, os essênios e os zelotes. Os fariseus eram aqueles especialistas na lei, aqueles que eram mais fiéis à letra da lei, à tradição hebraica, enquanto os saduceus, não, os saduceus já eram abertos à cultura grega, abertos a absorver toda a ideia de visão de mundo mais cosmopolita, mais grega. Os essênios, eles achavam que estava todo mundo errado, então eles preferiram não viver na sociedade, no meio das grandes cidades, se afastaram, foram viver lá no deserto. Já os zelotes eram aqueles mais bélicos, que achavam que a grande missão era instaurar uma guerra contra a dominação do Império Romano e expulsar os romanos da região da Terra Santa. Então, havia essas 4 disputas ali, só para a gente entender que o contexto do Novo Testamento é bem diferente do contexto do Antigo Testamento. Já que o Novo Testamento parte todo de uma cultura grega, o nome do livro é um nome grego. O nome do livro é Apocalipse, né, em português. Em inglês, o nome é mais simples, é The Book of Revelation, ou seja, o livro da revelação. Por quê? Porque Apocalipse significa revelação em grego, tá? Se a gente for dar uma mergulhada nos outros usos dessa palavra, a gente tem algumas ideias interessantes, porque em Mateus 16, quando Jesus fala, aí ele entrega as chaves para Pedro, né?
Ele pergunta aqui, dizem os homens ser o filho do homem, aí uns respondem Elias, ou João Batista, ou Jeremias, ou um dos profetas, e Jesus fala, mas e vós, que dizeis que eu sou? Aí Pedro, tomando a palavra, diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus diz para ele, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelou isso, mas foi meu Pai que está nos céus. Nessa passagem, quando Jesus fala para Pedro, não foi carne nem sangue quem te revelou isso, a expressão é Apocalipse, é a expressão grega para revelação. Então tem uma ideia do Cristo revelado. Aí você pensa assim, mas o que o Apocalipse tem mais a revelar sobre Cristo? Se a gente já viu ali o nascimento, ministério, a paixão de Cristo, sofrimento, morte e ressurreição. Se a gente já viu tudo de Cristo ali, para que o livro do Apocalipse precisa trazer mais coisa? É aí que você se engana, porque o apóstolo João, que foi o apóstolo que esteve mais próximo de Jesus, foi aquele que foi chamado de discípulo amado, foi aquele que deitou no colo de Jesus, aquele que sobreviveu até o final ali, foi o que provavelmente morreu de velhice, não foi martirizado, ou seja, não foi morto por causa da sua fé. O apóstolo João, ele escreve numa de suas epístolas que diz que nós ainda não conhecemos Cristo como ele realmente é. Quem tem essa esperança, santifique-se a si mesmo. Uma passagem muito misteriosa do apóstolo João, mas que revela muito a ideia que está por trás do Apocalipse. João diz nessa passagem que Jesus ainda não foi apresentado para eles naquela época como ele realmente é. Aí você pergunta, mas se o discípulo João que andou com Cristo do início ao fim, foi o discípulo amado, foi o único discípulo dos 12 apóstolos que não deixou Cristo em nenhum momento, era o único que estava com Cristo ali aos pés da cruz, junto com Maria, a mãe de Cristo, e Maria Madalena, era o único dos 12 apóstolos que estava com Cristo até o final. Será que esse apóstolo que participou daquilo que eu chamo de operações especiais de Jesus, né, aquela que ele chamava só o seu grupo mais seleto, o trio, Pedro, Tiago e João, ele participou do evento impressionante no Monte da Transfiguração, em que Cristo mostrou uma parte do esplendor da sua glória? Será que esse João que viu isso tudo ainda não tinha o conhecimento exato da revelação de Jesus? Ele precisava saber mais sobre a revelação de Jesus Cristo? Sim, e ele diz que quem tem essa esperança santifique-se a si mesmo. Por quê? O apóstolo Paulo nos ajuda a nós entendermos que Jesus veio a essa terra numa forma esvaziada, tá? É a doutrina grega da kenosis, significa o esvaziamento, como Paulo muito bem explica quando diz que Jesus, sendo Deus, não usurpou assumir a forma de Deus, antes ele se esvaziou e assumiu a forma de servo. Quando o apóstolo Paulo diz isso, diz que o Cristo que se apresentou aqui em forma humana era um Cristo esvaziado, ou seja, enfraquecido, não na plenitude da sua glória. Lá no Monte da Transfiguração eles tiveram ali um lampejozinho, um pequeno exemplo do esplendor da glória que Cristo guardava dentro daquele aparente corpo humano. Mas o apóstolo João, muito sabiamente, percebeu que ainda não havia conhecido o Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquilo que na teologia nós conhecemos como Pantocrator, que é o Todo-Poderoso, porque ele sabia que aquela forma que Cristo havia se manifestado no seu primeiro advento, na sua primeira vinda, era a forma do Cristo Cordeiro, como o apóstolo João muito bem, não o apóstolo João, João Batista, perdão, como João Batista muito bem disse, este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando ele disse isso, todo mundo entendeu o que iria acontecer com Cristo, uma vez que o cordeiro que tira o pecado deveria ser um cordeiro sem mancha, sem mácula, sem qualquer defeito, perfeito em todos os aspectos e um cordeiro que, obviamente, pela própria definição, não é um cordeiro virgem, não havia cruzado, não tinha feito nenhum tipo de cruzamento, ou seja, não se reproduziria. Então ali, quando o João Batista explica que Cristo era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eles entendiam que ele precisava ser perfeito, precisava ser puro e precisava também ser sacrificado, para que através do seu sacrifício chamado vicário, né, ou sacrifício substitutivo, ele pudesse morrer na cruz por nós para nos salvar dos nossos pecados, assim como o profeta Isaías já havia anunciado 700 anos antes de Cristo, dizendo que ele foi moído pelas nossas transgressões e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E o próprio livro de Salmos dizia que ele foi entregue como uma ovelha muda, um cordeiro mudo que não falou nada. Então, pessoal, João, ele sabia que essa primeira forma de Cristo que nós
conhecemos ou que eles conheceram quando conviveram com Cristo aqui na Terra, era o Cristo Cordeiro. Mas ele sabia que ele viria no seu segundo advento e traria uma outra forma, que é a forma leão, é a forma varão de guerra, o leão de Judá. Isso está muito explícito, né, no entendimento de João, lá no capítulo 14 de João, quando o apóstolo João, no seu evangelho, diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito que eu vou preparar um lugar, e se eu for preparar um lugar, eu voltarei para vos buscar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ou seja, João entendeu muito bem que Cristo ia voltar, tá? Então, pessoal, a gente, quando olha o livro do Apocalipse e descobre que o nome dele é Revelação, a gente pergunta: o que falta revelar? É esse segundo trabalho de Cristo, esse segundo advento. É o Cristo não mais como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas como o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, como é a imagem segundo a qual ele aparece para João logo no início do livro do Apocalipse, tá? Lembrando que a palavra Apocalipse vem de kalipten, em grego, que significa esconder, tem a ver com uma figura da mitologia grega que é Calipso. Calipso é uma figura que, dentro das histórias de Ulisses, da Ilíada e da Odisseia, ela tem uma ilha, é uma espécie de uma divindade, uma deusa que tem uma ilha escondida, e nessa ilha ela escondeu Ulisses ali durante muitos anos e tentou seduzi-lo para ele ficar ali e ter não só as benesses de conviver ali naquela ilha, não voltando para a sua amada Penélope e para o seu filho Telêmaco, né, voltando para a sua cidade natal, ela seduzia Ulisses para ficar ali e esquecer da sua família, né? E então as pessoas acharam que Ulisses tinha morrido em algum naufrágio, né, na sua jornada de volta para casa, saindo de Troia, né, da guerra de Troia, na Ilíada, né? Ilíada vem de Ilion, em grego, que significa Troia. Então, no retorno para casa, eles falaram: acho que Ulisses morreu, né? Ele sumiu, desapareceu, mas na verdade ele estava escondido na ilha de Calipso. Por quê? Escondido, Calipso, kalipten, esconder. Quando Ulisses deixa a ilha e volta a fazer a sua jornada ou a sua odisseia de volta para casa, por isso que o nome do segundo livro é Odisseia, ele se revela, é a revelação de Ulisses ou o Apocalipse de Ulisses, ou seja, a revelação de Ulisses. Ele sai do esconderijo. Então é isso, Jesus falou: eu vou para o Pai, mas deixo o Espírito Santo com vocês para interceder por vós até a consumação dos tempos. É isso que a gente está vivendo nesse momento, né? Ele saiu, sumiu, assim como na parábola das 10 virgens, né? O noivo vai embora, mas ele volta. Ele está nesse momento que ele foi, mas ele deixou a promessa de voltar. Essa é a expectativa do Apocalipse, é a segunda revelação de Cristo. E eu digo para todo mundo que o Apocalipse não é o fim do mundo, pelo contrário, é a vitória de Cristo sobre as forças do mal, tá? Essa foi uma breve introdução para a gente entrar nesse assunto. A gente vai tratar capítulo por capítulo, tópico por tópico, vamos passar pela cultura judaica, vamos passar pelo idioma grego, pelo idioma hebraico. Vai ser muito legal essa jornada, convido você a participar conosco. E lembrando a você que é membro do canal, você está tendo acesso ao curso exclusivo HAARP, Controle Mental, Guerra Climática e... acho que é isso, né? HAARP, Guerra Climática, Controle Mental, tá bom? É o curso exclusivo para vocês. O link está aqui embaixo, primeiro link que você pode se tornar membro. Todos os dias libera uma nova aula desse curso para vocês, tá bom, pessoal? Como de costume, a gente vai nesse momento fazer a nossa oração pelo Brasil. Então vamos lá. Senhor Deus, nessa tarde, Pai, em nome de Jesus, entramos na Tua presença, declarando a nossa total dependência de Ti, declarando que sem Ti nada podemos fazer, mas sabemos que em Ti somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Venha com Teu Espírito Santo nessa tarde nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, lava-nos com a água da Tua palavra, purifica-nos com o Teu sangue derramado na cruz, que é poderoso para perdoar todo o pecado. Perdoa-nos nesse momento e dá-nos o privilégio de entrarmos na Tua maravilhosa presença, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós Te pedimos, aceita-nos, Senhor, na Tua presença, pela Tua misericórdia. E assim como servos e sacerdotes em Ti, como pessoas que confessam o Seu nome como único, exclusivo Senhor e Salvador, nós entramos aqui na Tua presença apresentando as nossas petições, nosso sacrifício de louvor, nosso sacrifício vivo, pedindo a Deus: guarda a nossa casa, guarda a nossa família, guarda nossas finanças, nossa saúde, esconda-nos no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, que nenhuma arma forjada contra nós possa prevalecer, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Somos completamente dependentes de Ti, porque assim como a corça anseia por águas, nós ansiamos
ardentemente pela revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Por isso, venha se revelar a cada um daqueles que estão ouvindo esse vídeo, Pai, em nome do Senhor Jesus, trazendo cura, libertação, salvação, renovo, novidade de vida. Livra os teus filhos da enfermidade, livra os teus filhos da falência, livra os teus filhos do desemprego. Nós profetizamos cura, profetizamos libertação, renovo, salvação e restauração. E eu te peço, Pai, guarda a nossa nação brasileira, livra-nos dessa crise de saúde, a crise econômica, crise política, Pai, crise moral também. Livra-nos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, e torna-nos dignos, Senhor, de recebermos a tua provisão. Pai, venha curar e sarar a nossa terra, que todas as pessoas em posições elevadas de poder no Brasil sejam visitadas por ti. Nós abençoamos o poder executivo, legislativo e judiciário. Não deixe, Senhor, que a injustiça seja implementada no Brasil. Não deixe que o Brasil perca as suas liberdades, as suas conquistas democráticas. Pelo contrário, nós declaramos liberdade, Senhor, livre iniciativa, liberdade de expressão, livre manifestação da opinião no Brasil. Pai, garanta, Senhor, em nome de Jesus, as liberdades à nação brasileira. Não permita que nós possamos regredir, Pai. Pelo contrário, que nós possamos, como a tua palavra diz, seguir para o alvo em direção à nossa soberana vocação que é em Cristo Jesus. Assim nós te pedimos, ó Pai, unidos em teu nome, e encerramos esse momento com a oração que Cristo nos ensinou, que diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Muito obrigado pelo apoio. Os comentários aí, se tiverem dúvidas, deixem aqui embaixo que eu respondo assim que possível. Para quem é membro, visite a nossa área de membros lá na aba Comunidade, que você vai ter acesso às novas aulas do curso RAARP, Guerra Climática e Controle Mental, tá bom? Vale a pena, um curso bem legal, bem aprofundado, foi uma pesquisa bem, um mergulho bem grande que eu fiz ali, trago todas as bibliografias, vale a pena, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Sigam em paz, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo estejam com cada um de vós, não só hoje, mas para todos sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amanhã, se Deus assim permitir, a gente volta às 4 da tarde com mais um vídeo exclusivo aqui para vocês que seguem o canal Desvendando Original. Obrigado pelo apoio, tenham um excelente dia, uma ótima noite e amanhã a gente se vê com a permissão de Deus. Um abraço, valeu!